viajando pelo mundo. Fala galera, bom dia, começando mais um vídeo aqui, eu sou o Druida. Eu sou a Ká, sejam bem-vindos. Agora a gente está aqui na cidade do Panamá, chegamos ontem e estamos aqui para poder passar para a Colômbia. Aqui é o único trecho da rodovia Pan-Americana, único trecho de toda a América que a gente tem que fazer de container, que a Kombi tem que ir num container e nós de avião. É a única parte que não tem estrada. E é por isso que a gente está aqui nesse espaço, que a gente vai mostrar melhor para vocês daqui a pouco, porque agora é hora do café da manhã, que tem muita missão por esses dias. Bora lá? Bora. E a Oni tá aqui, né, Oni? Tá na caça dos mosquitos. Ela não gosta de mosquito não, nesse ponto ela é igual um sapo. Pega todos, né? E agora a gente tá aqui nesse camp que é próprio do Overland Base, que faz esses trâmites, esses documentos e faz toda essa passagem, tanto de quem vem da Colômbia para a América Central, quanto quem vai daqui do Panamá, da América Central, para a América do Sul. É uma área de camp bem bacana, tem a base aqui, essa cozinha. Os viajantes têm todo esse espaço aqui, ó. Inclusive tem vários viajantes, tem do México, tem da Argentina, tem essas duas da Suíça e tem a combinha brasileira. É um espaço que a Oni tem que ficar na guia sempre, mas é um espaço bem gostoso, de sombrinha para ela. Aqui, ó, ela pode correr para lá, para cá, ficar na cozinha, descer. Olha lá, já sabe que o Druida tá fazendo um cafezinho ali, que pode ter alguma coisinha, mas ela já comeu. Aqui quando você paga para atravessar pro Alejandro, ele te dá 2 dias aqui. Ganhamos 2 dias porque você paga, e ele além dos 2 dias deu mais 2 dias para nós. E do 4º dia paga $10 por noite. Que a gente vai tentar ver se a gente consegue ser voluntário e trocar por uma limpeza, por uma pintura, não sei. Porque a gente vai precisar ficar mais dias por aqui até o dia de enviar a Kombi. E a gente ganhou esse presente aí de 2 dias a mais, porque a gente já fez essa travessia, né? Já quase 2 anos atrás passamos por aqui, ainda não tinha nada desses espaços. Não. Eles estavam começando ainda, inclusive estava falando com ele agora há pouco. E ele falou que a gente foi um dos primeiros, assim, a enviar. A Oni já subiu aqui na cozinha. É uma cozinha bem bacana, ampla. Os viajantes acomodam suas coisas aqui, ó. Cada um tem o seu cantinho. Tem essa geladeira, tem mais uma. Fogão. Tem os armários aqui. Tem essa estante. Tudo é bem prático e como um autosserviço, porque tem os QR Codes, que aí você pode pegar cerveja, pode passar, não tem nada. Pode pegar cerveja, refrigerante, água e usar o QR Code para marcar que você comprou, pegou. Eles vendem também camisetas aqui do Overland Base e deixam aqui à disposição alguns mapas, livros que falam de cada lugar aí para cima ou para baixo. Isso são os próprios viajantes também que vão deixando, ó. Aqui tem ventilador, ratoeira, tinta, tem de tudo, mosqueteiro, gásinho. Inclusive eu vou ver esses daqui, ó, porque eu acho que é uma sessão de desapego, pelo que eu entendi, viu? E isso porque a maioria também, quando passa, às vezes tá voltando para casa e já não quer mais essas coisas. Outras vezes porque realmente não pode passar, ó, como no caso desse gás aqui. Inclusive temos que tirar o nosso, né? Ou usar até o envio, ou tirar e deixar aqui também. Tá aqui a parte do banheiro. Bem bonito, né? Nossa, a iluminação então é top. Tem 2 banheiros. Tem ali e aqui. E 2 duchas. Essa daqui. Espaçoso banheiro. Aliás, é um dos banheiros que eu mais gostei, assim, na estrada por conta disso, ó. Fala sério, né? Quem vai no banheiro tomar um banho sempre quer um cantinho pra colocar as coisas. E aqui, ó, tem muito espaço. Bem pensado mesmo nessa questão. Tem outra ducha ali dentro também. Ó, mais uma cadeira de desapego aqui de algum viajante. Bacana, né? Olha só isso.
Não fica no sol não, tem a proteção, né? E aquele tal ditado, barato sai caro, né? Inclusive com comida, que aí que pega mesmo. Nunca tinha comprado aquele avelão Nutella original e ontem indo no mercado uma senhorinha comentou que esse estava na promoção. Eu falei, olha, vamos experimentar. Eu nunca comprei, né? Comi como forma de recheios em algumas coisas. E aí eu falei, ah, beleza, né? Mas saiu caro, viu? Porque o negócio é horrível. Tem gosto de manteiga. É feito à base de palma. Não tem 5% de cacau, gente, olha só isso. Então, não vale a pena pagar barato nesse caso, não. E agora bora bater um suco de tamarindo, que tem muito na América Central para vender, assim, a polpa do tamarindo, para aqueles que gostam como eu. E depois daquele cafezinho da manhã, a aventura realmente começou aqui dentro do ônibus. A primeira vez que a gente pega um ônibus aqui no Panamá. Ainda bem que ele tem ar-condicionado. E detalhe, foi gratuito. Exato. Se não, tem que usar um cartãozinho daqui e aí paga 25 centavos de dólar. Bacana. E aí, no caso, como a gente é estrangeiro, a gente não tem o cartãozinho, ele deixou a gente entrar. O motorista legal também, gente fina. Agora é ficar esperto aqui no mapa, porque daqui a gente vai até o metrô. Vamos andar de metrô. Centenário. Então é metrô e ônibus hoje. Isso porque a gente vai ter que resolver uma parte muito importante para a gente poder embarcar com a pombinha para América do Sul, que é ajeitar os documentos na aduana. Passamos pela aduana e ele acabou preenchendo errado o número do motor. E na hora eu não reparei. São um número muito pequenininho na correria ali da fronteira. Não coloquei o óculos, não enxerguei bem. Ele colocou o número do chassi e o mesmo número do motor. E fora isso, colocou o sobrenome do druida aqui. Com Z. Que é muito comum, né? A gente vê com Z depois que sai do país. Em português é com S. Então, para ser aceito para vistoria lá no pátio, lá no... Tem que estar correto, né? Tem que estar preenchido corretamente. Então agora a gente está indo lá na aduana. Tomara que resolvam rápido isso pra gente poder já dar entrada nesses papéis hoje. Galera, é um trâmite, além de caro, muito trabalhoso. Ainda bem que o pessoal aqui do Embase faz tudo, só não esses detalhes que aí a gente que ajeita. Depois de ok, é a vez a gente entrar com os papéis da ONI. Isso aí. E depois com uma passagem aérea. Uma coisa por vez. Agora é seguir aqui, ó. Respirar. Ainda bem que tá no ar. Aproveitar esse ar-condicionado porque a temperatura, pelo menos de ontem aqui, era de... Tava 32, sensação térmica de 40. 42 a 42, sensação térmica. 10 a mais. E o ônibus aqui, ó, não tem muita novidade não. É bem parecido com os ônibus aí do Brasil. Agora a gente tá passando em cima de uma ponte aqui, um viaduto. E pra não se perder, a gente colocou no Google Maps o nosso destino, acionou como se a gente fosse de ônibus, e aí ele deu todo o trajeto de ônibus e metrô. Aproveita e deixa o like! E aí ele nos passa vamos para allá ou para allá? Para allá. E acabamos de descer aqui do ônibus em uma estação que a gente passou até com a combinha aqui em frente na hora que a gente chegou na chegada, não foi? Isso, do Panamá. Já chegamos aqui com caramelo aqui, ó, só no ar-condicionado. Ai, que bonitinho! E pensa numa pessoa empolgada de andar de metrô. Fazia tempo, né? Nossa, faz muito tempo, né? Oh, outro doguinho aqui também. Tão certo, aproveitando a brisa. Podrá acceder al tren. Muchas gracias por su atención. E é uma estrutura muito bonita do metrô daqui.
pertinho, não demorou nem 10 minutos pra gente chegar até o metrô de ônibus. Se fizesse a pé ia ser 10 quilômetros. E pra ir com a combinha também não compensava desmontar tudo e sair rodando com ela numa cidade grande. Estamos meio perdidos aqui. Totalmente perdido. E isso porque a gente tá vendo aqui que tem que ter esse cartão para poder passar. E para comprar esse cartão, pelo jeito, é $2, vamos ver. E posso passar as duas passagens no mesmo cartão. E vamos ver quanto custa, porque tá mostrando ali 25 centavos para estudante, 50 centavos de dólar. Achei a informação. No se podrá acceder al tren. Muchas gracias por su atención. Graças. Graças, muito obrigada. E ainda bem que tem gente maneira nesse mundo, hein? E aí a gente não precisou comprar cartão, porque pra que a gente vai ter o cartão se a gente não é daqui, né? E tem um senhor aqui que conhece Varginha. É, ele conhece Varginha. Tem um amigo que já foi em Varginha. Aí tem que agora prestar atenção para lá. Graças del Golfo. Ah, graças. Graças. E a gente quer gravar, quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo e vira uma bagunça, né? E aglomerou uma galera ali pra ajudar a gente. Sim. Agora é prestar atenção porque a gente tem que achar Brisas del Golfo, e é pra lá que a gente vai. Falamos em Minas Gerais, ele falou Varginha. Eu falei, o senhor já foi? Ele falou, não, um amigo já foi. Os avistamentos, não sei o quê. Olha só. Olha. E tem mesmo várias histórias de OVNIs e de avistamentos. Aí eu falei pra ele que a gente mora perto, uns 50 quilômetros. E ó, a gente vai descer na terceira estação. Bem parecido com o metrô do Brasil. Uou! E é este? Vou pegar trem errado aí não, né? Ai, não, papai. é esse mesmo. Bem mais vazio que aí em São Paulo, né? Nossa. É, bem vazio. Também dá pra passar de um vagão pro outro ali, ó. E fresquinho, ar-condicionado, TV. Tá legal. Brisas del Golfo. Nômades, acabamos de sair aqui agora da aduana. Deu tudo certo. Muito rápido, até uns 5 minutos. Ela foi e trocou tudo que estava errado. Muito amável todos eles. E de graça. E daqui agora vamos voltar lá para o Alejandro, entregar esse papel ele para ele fazer a entrada. Vai. Quem não entendeu que eu sou do Brasil. A galera acha que o Brasil fala inglês, né? Alguns sim. Ele falava melhor que nós, hein? Nossa senhora, ele falou uma frase que eu não entendi nenhuma palavra. Muito rápido em inglês. E ele acreditava que o druida... Ele despediu de mim em inglês ainda. Vai. Vai. E aqui, ó, chegando, deu tudo certo com o ônibus. E a gente já veio direto aqui na oficina entregar os papéis. Onde a combinha tá, junto com a Oni, é ali, ó, naquele portão, não sei se é azul ou é verde. Antes a gente ficava era aqui, ó. O viajeiro ficava aqui na frente. E agora tem lá o camping lá. Tudo certo, já entreguei os papéis para o Alejandro ali. Agora é deixar só ele fazer a entrada lá. E eles reformam essas daqui, ó. Eles compram, reformam e vendem pro viajeiro. Então, às vezes, muitos viajantes chegam até aqui no Panamá sem veículo para viajar, compra aqui e faz aí a América Central do Norte, e aí depois volta para cá, põe para vender também, passa para do Sul, compra ali do outro lado, Compra e assim lá na vai. Colômbia e continua o resto. Que aí não tem que pagar esse translado, né? É, que é a parte mais cara. E eles que reformam. Essa daqui ele tá terminando de reformar, ó.
Lá dentro tem mais dois, ó. As motos já tá tudo embalado, tá vendo no plástico? Essas motos vai ou chegar ou estão indo. Elas vão de avião, né? Eu cheguei direto pra cozinha para adiantar o almoço. Hoje vai ser, tcharam, arroz, que é requentado de ontem, um feijãozinho. Gente, infelizmente esse feijão é enlatado e não foi o que eu pensei, viu? Parece ser bem estranho. Branquelo e tcharam! Uma carninha com batata, tomate, salsão. E na sequência aqui, agora eu tenho que tirar uma foto das baterias de lítio e também já puxei um MSDS. Vamos deixar escrito aqui, isso é uma sigla, é sobre as baterias, é a parte de segurança das baterias. E aqui dentro onde ficam as baterias. Por enquanto estamos usando uma só, aí eu uso uma de cada vez. Eu comecei ligando todas juntas. Só que a placa solar lá em cima não tá dando conta das 4 juntas. Não aguenta nenhuma, na verdade. E aí eu tô usando, mantenho todas carregadas e uso uma de cada vez. São 4 baterias de 100 amperes, 12 volts. O documento que eu preciso, um MSDS, ele é justamente por causa do lítio que tem na bateria. É um certificado de seguridade, um certificado de segurança. E bora lá. Agora então tirar essa foto. Sim. Agora que já tirei foto da bateria e já arrumei o certificado, agora é hora de tirar os xerox dos documentos. Documento do veículo, passaporte, apólice de seguro. Tem um outro documento que é a exportação do veículo. E depois de 3 dias mais ou menos, vem a inspeção policial. Eles vão checar basicamente o chassi da Kombi, o número do chassi e o número do motor. E liberar. Espero que sim. E diferente do que foi quando a gente passou da Colômbia aqui para América Central, é que lá do lado da Colômbia, quando fizeram a vistoria na Kombi, a Kombi já ficou ali no porto. Tive que ufar, né? Porque aí só entra o condutor, tem mais um detalhe. Aqui lá é a mesma coisa. Aí teve que tirar todas as coisas de dentro da Kombi, passar o cachorro e a Kombinha permaneceu ali até o dia de entrar dentro do container. Aqui a gente descobriu que do Panamá para América do Sul, a gente vai primeiro passar por uma vistoria do chassi, como o Druida falou aí do negócio, e aí depois vamos ter que voltar, não sei se para uma outra vistoria e para ficar no porto. Diferente das outras Kombis mais novas, que geralmente o chassi está marcado na lateral do banco do carona, se não me falha a memória é isso mesmo. O nosso é aqui atrás. E para ajudar mais um pouquinho... Ó o barulhinho, tac! A trava dela. Para ajudar mais um pouquinho tem isso aqui, ó. 2, conta comigo. 2, 4, 6 parafusos. Aqui no caso vai ser 5, porque esse daqui eu já tirei ele. Na verdade ele tá até aqui, ó. E depois de tirar esses 6 parafusos, ela tá aqui, ó. Vai estar aqui, não consegue nem ver agora, porque senão eu teria que sacar isso tudo. Essa peça toda aqui, ó, sai. Já deixei as chaves no jeito ali para chegar lá e só sacar aqui. Vamos ver se ele vai querer que eu saque. Provavelmente sim. O número do motor tá mais fácil, já fica aqui, ó. E agora, finalzinho do dia, tá assim já o tempo. Garoa, temporada da chuva. Será que aí na América do Sul vão pegar chuva também? Vamos, hein? Tomara, né? A gente tá vendo a seca que tá sendo por aí, vocês comentando. Então que chegue, mas chegue calminha, né? Que chegue na paz. Chega suave. Exato. Galera, e outra coisa é o gás. O gás aqui de cozinha, quem tem o botijão, ou atravessa vazio ou desapega. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui agora. Pera aí que meu chinelo... Ô, Vaiana, ajuda aí. Chega aí pra vocês verem o negócio. Olha lá. Nossa, a quantidade. eu não tinha visto. A galera vai só desapegando aqui. E esses são de cima. Ou é da Europa ou é dos Estados Unidos, Canadá.
Tá cheio, né? Eu tenho. Só que não pode. E aí alguns chegam aqui e não vão descer para América do Sul. Igual tinha 2 casais de suíço, cada um na sua van, e desapegaram. Esse daqui é de um deles. Porque como vão voltar com a van para a Suíça, não compensava esvaziar. E aí lá ele tem a casa dele, então... E talvez outro sistema, né? E tá cheio, olha só que sistema doido. Esse é um sistema diferente daí do Brasil também, ó. E aqui, ó, tá improvisado aqui. Aqui tem um motociclista aqui, tá indo um espanhol, tá descendo aí pra América do Sul, numa Vespa, 1980 e poucos. E na rede aqui tá um mexicano, seu Tony. É isso mesmo, né? Exato. Sou meio ruim pra nome. E tá descendo numa caminhonete, construiu uma casinha em cima. Aqui ele teve que cortar um tanto assim da casinha, cortou o teto da casinha todinho, tá sem teto, já tá dentro do container. E é um senhor, né? E aí ele vai chegar lá na Colômbia e ainda vai desembolar onde soldar Montar esse teto, de fazer o de fibra. Tem 64 anos e taca pau no burro e vai descendo aí de burro a barro. Não, depois quando eles chegarem, vamos ver se eles contam um pouquinho da história de cada um. Tá doidinho pra ir pro Brasil, Rio Tá. de Janeiro e Carnaval. Ai, papai. Não vai prestar isso. E pra finalizar, porque isso ainda vai ser uma novela, viu? Até a gente realmente sair com essa Kombi daqui, a gente de avião e chegar lá na Colômbia. Mas por hoje, fica aqui uma pergunta que você aí de casa deve fazer, porque a gente sabe que incentiva muitos aí a fazer esse sonho de cruzar, conhecer, viajar e quem sabe passar para a América Central. Vale a pena viajar aqui pela América Central? Vale a pena passar para cá? Se você tem o sonho de chegar no Alasca, ou no México, ou na Costa Rica, aqui em algum lugar da América Central para cima, vale a pena. Vale. Mas tem que pensar nesse custo, que é altíssimo, altíssimo mesmo. E tem que pensar que se você sobe, você desce, tem que descer. Ou vender o veículo. E para passar de volta, 2 vezes esse valor. Tanto daqui quanto do México, não muda muito esse valor não. E isso só vem aumentando. O que a gente viu de 3 anos atrás, de 2 anos para cá, acabou tendo um aumento. E principalmente das motos, eu achei. Sim. E no caso, a gente sabe que tem um gasto a mais, que não é só esse dos papéis, do estresse também, né, com tudo isso, mas tem o gasto da sua hospedagem, tem o gasto do camping. Lembrando que o país aqui, primeiro é o Panamá, É já é dólar. Ou Balboa, Mas que é tudo 1 para dólar. 1, mesma coisa. E não tem jeito, aqui tudo são valores. Então, que nem a gente pagou aí esse total, vou deixar aqui, né, pra não errar. Até agora tá aqui marcadinho, a gente vai somando e lá no último vídeo dessa série a gente vai colocar o total. Mas pra vocês verem que mesmo a gente pagando tudo isso, eles cobraram até os xerox que a gente tirou. Ia tirar, né, porque o Druida foi atrás de outro lugar que pagou bem mais barato. Ah, sim, um pouco mais barato, mas mais barato. É assim, é um sonho, então você tem que medir o quanto esse sonho vale pra você. E pra encerrar esse vídeo, bora mandar os abraços? Eu tava acumulando quanto tempo, hein? abraço aqui. Quanto tempo? É mesmo. Olha, eu vou começar. Pode Sim, começar? pode. Com a Neuza Canzarini. Ah, vamos falar Neuzinha? Pode falar Neuzinha? Grande abraço, Neuzinha. Pra Lourdes também de Peruíbe, São Paulo. Ah, trem. Quer mandar uns aqui também, Druida? Rapaz, tem um menino aí que assiste nós, é fã. O Enzo. Fala, Enzo. Enzo Valeu. Rayano. Valeu. Valeu, Enzo. Já deixa o like aí. Tem também o Theo Shitsu e a família dele. Ah, Que bonitinho. Flávio Barbosa, palmeirense. fala, palmeirense. Ô, palmeirense, deu ruim, hein? Nossa senhora. Ó, beijos para Ana Lima. Ana de Lima. Ana de Ana de Lima. Lima, que tá lá na Espanha.
E para todos os brasileiros que estão lá também, que vivem em Burgos, na Espanha. Grande abraço, Valeu! Burgos. Brasil pelo mundo! Abraços. Ihu! Caio e Andriele. Aê, trem! E tem a Ivete Alves. Aê, Ivete! Boa galera! E para todos que acompanham o canal, a gente vai deixar um super abraço, cheio de boas energias. E a gente espera que vocês estejam gostando e que sigam junto, compartilhando, curtindo. Sim, Bora. compartilhando aí com a família. Paz, amor e até o pé na próximo estrada. episódio.